Glórias a Deus. Aleluia. Está todo mundo feliz aí? Amém. Antes que eu me esqueça, antes de entrar na palavra, eu tinha prometido para o Luiz ali, a gente está fazendo tem um tempo de oração pela Laura. Vamos ficar de pé? Né? É Laura, né? Lara, perdão. Ela teve um pouquinho doentinha, né? E em nome de Jesus nós cremos que Deus já está operando, né? Mas é nosso dever como igreja, né? Orar uns pelos outros. E quando a gente ora junto, né? Essa oração de concordância, ela tem poder, né? Aquele mesmo texto que a gente começou o culto dizendo, né? Que quando duas ou mais pessoas estão reunidas em seu nome, ali ele está presente. O mesmo texto vai dizer que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Então a gente quer concordar na terra, né, com essa bênção sobre a vida da Lara. Amém? Pai, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós nos unimos em oração agora para te pedir pela vida da Lara, Pai. Enquanto nós estamos aqui orando, nós pedimos, visita essa criança, Pai. Toca nela com teu poder, Pai, e restaura completamente a saúde dela, Pai. Que toda virose, que todo vírus, toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Nós, no mundo espiritual, nós selamos, nós concordamos com esse milagre que já foi conquistado por Jesus lá na cruz do Calvário, e nós declaramos ela curada, Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Toca com teu poder e leva embora toda enfermidade, todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos como igreja. Em nome de Jesus, nós ligamos na terra e declaramos ligado nos céus esse milagre para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode se sentar, amém? Aleluia. Hoje a gente não vai ter avisos, amém? O único aviso é que, em nome de Jesus, nós vamos muito breve agendar um novo dia da família, né? Vamos ver se a gente consegue de repente fazer isso no dia que seria o dia de ceia aqui de manhã, né? A gente teve fazendo uma pesquisa com a igreja de Canelinha e a gente descobriu que 98% da igreja gostaria que o culto fosse no domingo de manhã. Mas no momento a gente não pode fazer essa mudança, porque tem alguns irmãos que não podem domingo de manhã. Então, por causa desses irmãos, não tem como fazer a mudança. Mas eu deixei avisado lá em Canelinha, que quando a igreja lotar e não caber mais o povo na cadeira, a gente terá 2 cultos. E aí um será no domingo de manhã. Mas enquanto esse dia não chega, nós ainda podemos fazer o nosso culto de ceia aqui no domingo de manhã. Então, seria no primeiro domingo, é isso? Então, eu vou estar olhando, se não tiver nada agendado para esse dia, a gente vai combinar o primeiro, eu quero contar com a ajuda de vocês. Eu não sei quem falou comigo, que tem um outro local aqui disponível, em Tijucas, que poderia ser um lugar para a gente fazer o dia da família. Então, se não for aqui entre alguém de vocês, me ajude a lembrar quem é. Porque... E a ceia, isso. E aí, claro, vamos convidar o pessoal de Canelinha junto, né? E a gente já faz culto e ceia, tudo junto, né? E a ideia da pastora Patrícia é aproveitar o mesmo dia para os irmãos que participaram do seminário com o pastor Ciel sobre os dons, que a gente acabou nem aprendendo sobre os dons, porque não teve tempo para isso. Eu quero dar continuidade, e a gente quer já aproveitar o mesmo dia para fazer tudo num dia só, para não ter que marcar vários dias para muitos compromissos, diante da demanda e correria que é a vida de todo mundo. Então a gente começaria cedo, às 9 da manhã, fizemos o culto, a ceia, almoçamos, e depois, na parte ao comecinho da tarde, a gente emenda no curso, depois libera todo mundo. E aí eu nem sei se vai ter culto em Canelinha nesse dia. Aí isso a gente tem que ver. De repente esse dia a gente libera o culto à noite. E o nosso culto da Mata Atlântica é diário, ao abrir? Pois é, esse culto a gente tem que agendar uma data. Porque sabe até o sábado. Se vocês... Tem que fazer
fazer lá. entenderem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho na agenda. Hoje é dia 18, né? Ó, a ideia era fazer isso numa sexta-feira, né? Mas eu acabei de receber uma mensagem ali, um convite para o dia 24. Não tem problema, chegou do pastor dentro do carro, Porque eu dependo mais de vocês, né, do que de mim, né? Então... Aí, particularmente, eu acho que a ideia também, que ele tem que a gente fazer o ponto nosso normal, com louvor, com Ao ar livre? Então, se vocês que poderia ser no próximo sábado. Aí a gente só vê, não vai estar chovendo, né? Se estiver chovendo, a gente faz aqui. Mas aí vai num lugar que, claro que a gente corre risco, né? De ter muito barulho, de ter, né? Mas eu creio que as pessoas devem também ser treinadas. Só a única cuidado é anunciar na célula, que aí o próximo culto será lá, no Bosque da Mata, é isso, né? colocar um papelzinho. E colocar um papel aqui na frente avisando que exatamente o local, né, que a gente vai se encontrar lá, caso alguém apareça aqui, acontecer algum desencontro de informação, ou algum visitante, né, para não ter problema. E aí deixamos já então agendado, próximo sábado, mesmo horário do culto, o culto no Bosque da Mata. Amém? Já sábado que vem, já vamos botar em prática essa ideia que o Luiz deu já há séculos, e vamos botar em prática de uma vez. Amém? E aí isso tem até a ver com a palavra. Isso tem essa agenda tem até a ver com a palavra que eu vou estar ministrando agora para vocês, que tem a ver com tudo isso. Amém? Então deixamos combinado. Próximo sábado o culto será no Bosque da Mata, e no domingo, dia 3 de maio, não, 3 de maio é meu aniversário. Aí, então vai ser assim, né? Se alguém mais quiser aparecer, será convidado. Então, dia 3 de maio será o aniversário do pastor, né? Então, a gente vai fazer isso, o culto. Eu peço a ajuda de vocês que procurem um lugar aqui em Tijucas. Alguém me falou que tinha um lugar, agora eu não estou lembrado quem é essa pessoa. O Espírito Santo vai me lembrar. Se não, a gente volta lá para o Mano, lá, né? Que é um lugar que a gente já teve. Perto da casa da Gabi, lá. Mas vamos ver se eu me lembro quem me falou de um lugar que estaria disponível. Amém, meus irmãos? Aí eu só vou confirmar com a minha pastorinha, minha esposa, né? Se ela autoriza, aí a gente divulga oficialmente já no próximo culto. Que a princípio, essa é a ideia. E por ser meu aniversário não tem problema, porque eu vou adorar, né? Eu vou adorar vocês cantar parabéns para mim lá. Né? Porque como o de 50 já foi, né? Que é aquele aniversário diferenciado, né? Mas agora 51 não precisa ser igual, né? Mas já vai ser bênção de ter vocês juntos. E aí, se algum familiar quiser estar junto, eu posso estar estendendo o convite. E se eles quiserem, serão muito bem-vindos. Aí eu já boto eles até para participar do culto. Eu acho que é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Vamos amadurecer tudo isso aí. O próximo Congresso Internacional da Visão Celular, que acontece lá em Manaus, eu e minha esposa pretendemos ir, e queremos ir com a bênção da igreja e enviados pela igreja, né? Pelo menos patrocinados o avião e a inscrição. Hotel e comida, Deus proverá, né? E eu acho que eu já compartilhei isso em Canelinha, e creio que a igreja vai nos abençoar, né? E nós estaremos lá. E se tiver mais alguém aqui que consiga estar com a gente, né?
a gente seria uma benção, né? Final de junho, depois eu posso passar para vocês a data oficial. Tem um tempo ainda, né? Mas nós entendemos que é importante, né? A gente está debaixo de todo esse mover. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 19 e 20. Eu vou tentar ser breve, né? Mateus 4, 20. 4, 19, perdão. Hoje a gente começamos bem atrasadinhos hoje, né? Mas eu vou tentar ser objetivo. Porque a gente já teve pregação da Doris, pregação minha no louvor, pregação da Gabi. Está tudo sob controle. Mateus 4. Tem que aprender a ler e só orar. 4,19. Está tudo certo, irmão. Só tem nós aqui hoje. Ninguém. Os visitantes não vieram hoje. Todo mundo achou aí? Mateus 4,19. Todo mundo achou? A gente vai ler o 19 e o 20, tá? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E queremos declarar a nossa total dependência a tua, Espírito Santo. E, portanto, dizer, fique à vontade em nosso meio e comunica com a tua noiva o que o Senhor deseja continuar falando aos nossos corações na noite de hoje. Fique à vontade, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Então, amados, hoje estava falando para a Gabi ali no começo, né? Eu passei o dia na cidade de Itajaí, num treinamento. Na verdade, ora eu estava em Itajaí, ora eu estava em Balneário. Deixa eu explicar isso para vocês, né? A gente estava num clube, que o clube ficava na divisa de Itajaí e de Balneário. Então o café da manhã era em Itajaí, o almoço em Balneário. Então ora eu estava em Itajaí, ora eu estava em Balneário. E por causa do clube ficar na fronteira, né? Das duas cidades. E eu passei o dia todo ali, e ali Deus foi confeccionando, né? Embora que eu estava no treinamento da empresa, mas o Espírito Santo ele fala com a gente o tempo todo, né? Ele usa pessoas, ele usa situações, o tempo todo ele está, para quem está antenado, ele está o tempo todo comunicando com a gente. É incrível, né? Como diz o Salmo de número 139, né? Para onde me irei do teu Espírito? Não tem para onde correr, não tem onde se esconder dele, não tem como, né? E tem uma frase de um profeta brasileiro, né, que se chama Judá Bertelli, não sei quem aqui já ouviu falar de Judá Bertelli. Ele é um profeta muito conhecido e muito usado por Deus, e eu gosto de uma frase dele, né? A frase dele é a seguinte, né? Tudo fala. Para quem é ligado no mundo espiritual, tudo fala, né? Tudo fala, né? É incrível como Deus ele tem a capacidade de falar através de tudo e de todos para quem está ligado. Então, é incrível. Deus tem usado muito meu filho Levi nos últimos dias. Uma criança de 10 anos. Mas para quem é sensível, o próprio Jesus foi quem disse, né? Dos pequeninos é o reino dos céus. Então, eu sou muito ligado nas crianças, né? As crianças são... Eu estava conversando com a minha esposa. Tem hora que eu não vejo o meu filho, tem hora que eu vejo Deus. Porque tem hora que ele tem alguns comportamentos que só pode ser Deus, sabe? Porque o jeito que fala, como se comporta, não é normal. E a gente, quando está ligado, a gente vê, muitas vezes, Deus falando na boca de uma criança, né? E aqui entre vocês, eu vou falar, está gravando, mas não tem problema, a minha vida é um livro aberto, né?
dizem, né, que as meninas são mais apegadas ao pai e os meninos à mãe, né? Depois, quando cresce, muda tudo, mas tudo bem. Isso se cumpriu na minha casa, esse ditado, né? Porque a minha filha, quando era bebê, agora já está com 19 anos, já mudou tudo, né? Mas quando era criança, era o chiclete do pai. E o Levi sempre foi o chiclete da mãe. Sempre. Sempre foi o grude da mãe, né? Só que tem dias que de repente ele se transforma. E aquele grude da mãe passa a ser grude do pai. E aí eu digo, Senhor, não me engana não. É o Senhor que está nesse negócio. É Deus na vida do meu filho. Porque ele se transforma completamente. E a gente vê Deus, né, possuindo uma criança, né? E eu quero declarar que você que tem filho, você vai ver teu filho possuído pelo Espírito Santo, amém? E então tudo fala. Deus fala com a gente por intermédio de circunstâncias, de coisas, até mesmo de objetos. Eu, particularmente, tenho o dom da leitura de placa de automóvel. Graças a Deus esse dom eu não recebi para jogar no bicho e muito menos fazer coisa errada. Mas é incrível como Deus usa placa de automóvel para falar comigo. É incrível, porque é uma doideira. Ele fala desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? Então Deus fala o tempo todo. E uma das coisas que Deus comunicou é que nós precisamos de tempos em tempos relembrar o nosso propósito. Nós só estamos aqui nessa terra com uma missão. É só por isso que a gente está aqui. Todos nós poderíamos estar em outro lugar nesse momento. Nós poderíamos estar em casa vendo um filme, poderia estar no cinema, poderia estar passeando com o cônjuge, poderia estar em tantos lugares, mas a gente escolheu estar na casa de Deus. Por que a gente está aqui? Porque nós entendemos que nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas que foram alcançadas por Deus. Lembra quando ele diz lá em João 15, né? Não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi vocês. E escolheu para quê? Para que vades e dei fruto, e fruto que permaneça. Então nós somos os escolhidos do papai. Ele escolheu cada um de nós. E quando ele escolheu os primeiros apóstolos, né? Que aqui vai dizer que os primeiros que ele chama, né, Simão, Pedro e André, estavam pescando. E aí Jesus disse, olha, a partir de agora, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Até aqui, vocês eram pescadores de peixe. Gente comum, né? Gente ordinária. Mas agora eu quero levar vocês para um outro nível. O nível do extraordinário. Vocês vão deixar de ser gente comum que pega peixe, e vocês vão agora pescar homens. É um novo momento na vida de vocês. E quando Jesus faz essa proposta para Pedro e André, é incrível que a Bíblia vai dizer que imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. E aí, amados, essa palavra imediatamente ela é confrontadora. Porque eu que já tenho um bom tempinho de caminhada, assim como a Doris, quase todo mundo que está aqui, vocês vão concordar comigo que eu acredito que todos nós aqui vivemos essa experiência. De algum dia, o Senhor ter nos alcançado, Ele ter batido na porta do nosso coração, e a gente ter dito, eis-me aqui para Ele, e a gente ter se encantado com Ele, se maravilhado com Ele, e o nosso coração se derreteu, e a gente se apaixonou, e a gente se entregou, e Senhor, o que Tu queres de mim? Eis-me aqui, faz de mim o que Tu quiser, porque afinal de contas, o Senhor me encontrou, o Senhor me chamou, que privilégio. Só que a caminhada, ela é uma caminhada árdua. Nessa caminhada, muitas vezes, vem situações para nos ferir, situações que nos machucam, situações que nos ferem, situações até mesmo que nos paralisam. E aí, aquele Christian lá do começo,
Aquela Doris lá do começo, ou aquele Luiz lá do começo, desculpa citar nome, porque nós estamos em pouco, né? Rosana, Silvana, Gabi, né? Aqueles lá do começo que imediatamente largaram tudo que podia largar, né? Porque às vezes ele não larga tudo, né? Ele larga alguma coisa, né? Geralmente ele larga alguma coisa. E aí a gente larga para seguir ele, e para fazer a vontade dele. E a gente diz, eis-me aqui, eu quero ser um pescador de homens, eu quero pescar almas. Mas as circunstâncias, as feridas, as dores, porque carregar uma cruz, Jesus mais à frente, ele vai dizer que eu precisaria para seguir ele levar uma cruz. E levar a cruz é um negócio pesado, não é algo confortável. É tão dolorido carregar uma cruz que Jesus chegou a precisar, num determinado momento, largar ela. E vocês conhecem a Bíblia, né? Quem é que se levantou para ajudar Jesus a carregar a cruz? Simão Cirineu. Não tinha ninguém para ajudar Jesus a carregar a cruz. Aí se levantou um homem lá na multidão, não, um Cirineu. E assim como aconteceu com Jesus, acontece exatamente com a gente. Quantos de nós já tivemos momentos que a gente deu uma largadinha na cruz? A gente não deixou de Jesus, mas a gente soltou a cruz. Sim ou não? Por um determinado momento a gente deu uma largadinha na cruz. A gente continuou seguindo, mas seguindo assim de uma maneira um pouco mais light, né? Sem muito compromisso. Deixa eu quietinho aqui no meu banco, pastor. Não me chama, Gabi não me chama para fazer abertura, não me chama para pregar, não me chama para nada, eu só quero ficar no meu cantinho. É só o que eu quero. Por quê? Porque é um processo. É um momento que eu estou vivendo e está tudo certo. E não é pecado isso. Existem momentos que eu vou precisar passar por um processo de cura, de restauração do vaso, né? Lembra quando o vaso se quebrou na mão do oleiro? Então nós todos aqui somos vasos, não tem nenhuma exceção. Todos somos vasos, e tem hora que o vaso quebra. E está tudo certo. E coisa boa é quebrar na mão do oleiro. Coisa boa é não quebrar em outro lugar, mas quebrar na mão dele, porque ele faz de novo, né? Agora, à medida que ele nos faz um vaso novo, ele quer nos usar. Ele quer contar com a gente, né? A gente vai ver lá na ministração dos 12 talentos, né? Que ele dotou cada um de nós com 12 talentos. E esses 12 talentos não é para enfeitar o vaso. É para ser usado por esse vaso. Amém, meus amados? Então, o que está nos impedindo hoje de ser esse pescador de homens, essa pescadora de almas? O que nos impede? Uma coisa que Deus ministrou no meu coração ao longo do dia é que para pescar homens para Jesus, eu não preciso imitar ninguém. Eu não preciso copiar ninguém. Muitos de nós fracassamos no chamado de pescar homens, porque muitas vezes a gente quer imitar alguém que está dando certo. A gente quer imitar uma igreja que está dando certo. A gente quer imitar um pastor que está dando certo. A gente quer imitar um evangelista que está dando certo. E aí não dá certo. E por que não dá certo? Porque quando eu quero imitar alguém, fazer algo que muitas vezes não combina comigo, não vai dar certo. Porque a minha essência está sendo maculada. Você lembra quando não tinha ninguém que fosse capaz de encarar um gigante chamado Golias no exército de Israel? E aparece lá um menino ruivo chamado de Davi, que nem era guerreiro. A função dele era carregar marmita para os irmãos que estavam na guerra. Então Davi só tinha uma coisa: a missão dele era levar a marmita para os irmãos que eram maiores, porte físico, gente preparada para a guerra. Esses estavam ali na guerra. Embora que num determinado momento foi feito um desafio para o exército de Israel,
que eles deveriam levantar alguém que fosse capaz de encarar o gigante deles, dos filisteus, o gigante Golias. E aí Davi aparece no acampamento, foi cumprir a missão dele. Qual que era a missão dele? Levar a marmita para os irmãos. E aí ele aparece lá e ele escuta a fofoca gospel. O que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que fofoca é essa que está no meio aí do arraial? Não, é que os filisteus acabaram de fazer uma proposta. Se a gente conseguir alguém que possa enfrentar o gigante deles e vencer o gigante deles, a parada é nossa, está tudo garantido, a vitória é total. E aí Davi está aí. Me conta mais. Quem que se ofereceu do nosso time para lutar? Não tem ninguém, por enquanto. Por enquanto não tem ninguém. Aí Davi disse, mas como assim? Como que não tem ninguém? Não, porque ninguém tem coragem. Aí Davi disse, não, mas então é comigo então, porque eu tenho. Avisa lá o rei, manda lá avisar o rei Saul da época, né? Manda avisar ele que tem alguém aqui que está disposto a lutar. Eu imagino, né, os irmãos de Davi, mas tu é carregador de marmita, cara, sai fora, tu não é guerreiro, tu não tem condição. Manda avisar o Saul. Eu já enfrentei urso, matei, já enfrentei leão, matei, esse gigante vai ser do mesmo jeito, vai cair igual. E aí vocês conhecem a história, né? Davi se apresenta para Saul, aí Saul em primeiro momento disse, coitado, né? Não tem condição. Mas já que tu quer tanto lutar, então faz o seguinte, pega o meu capacete, pega a minha armadura, pega a minha espada e vai. Pelo menos vai protegido, né? Com a armadura, capacete, tudo protegido, né? Vai morrer, mas vai morrer protegido. E aí o que Davi disse? Não, eu vou, mas não quero tua armadura. Porque Davi sabia que se ele fosse para o campo lutar do estilo Saul, do jeito de Saul, ele seria presa fácil. E isso é o que tem tornado a igreja pesada. Muitos de nós, o culpado principal somos nós pastores, que muitas vezes nós queremos que as pessoas façam as coisas do nosso jeito. E nessa noite eu estou aqui para liberar vocês, para dizer que vocês não precisam fazer do jeito do pastor Cristo, e nem do jeito da Gabi, e nem do jeito da irmã Doris. Deu branco. Então, seja você mesmo, seja livre para pescar do teu jeito. Pastor, eu não sei pescar com minhoca, eu só sei pescar com camarão. Vai pescar peixe com camarão. Eu só sei pescar com tarrafa, vai pescar de tarrafa. Mas pastor, eu só sei pescar de rede, então vai pescar de rede. Qual o jeito que você sabe? Vai do teu jeito. Esse é o nosso problema. A gente quer botar uma armadura nas pessoas, a gente quer que as pessoas pesquem do nosso jeito. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar, é muito duro isso, né? Mas se as células pararem de ganhar almas, nós vamos orar a Deus para Deus mandar uma nova estratégia, porque nós não vamos ficar parados esperando nada acontecer. Quantos estão entendendo? Deus não está limitado a um culto e a uma célula. Deus é o Deus do impossível. Agora a gente vai para uma nova estratégia, vamos fazer um culto ao ar livre e não tem limites para Deus. A Bíblia diz, peça a Deus sabedoria, que Deus dá liberalmente. Então vamos orar. Nós criamos um grupo ali, né? Todo dia 6h30 da oração, 6h30 da manhã, a gente ora online. Se algum dia alguém conseguir entrar, né? Pede ajuda de alguém aí que vai te ajudar, né? E se precisar, o pastor ajuda. Todo dia a gente está orando, às 6h30 até às 7 da manhã. E uma das coisas que a gente está orando, Senhor, nos dá novas estratégias. Por quê? Porque Deus não está limitado a um culto em uma célula. Eu não posso ficar o tempo todo usando a mesma armadura. Posso pedir a Deus que me dê novas estratégias. Quantos estão entendendo? Porque se nós não conseguimos ganhar as almas desse jeito, nós vamos ganhar de outro. Porque Deus quer
fazer de cada um de nós um pescador de homens. E aí eu queria lembrar a vocês que a profissão que Deus deu para cada um de nós, ela não é por acaso. A profissão ou o empreendimento que Deus coloca na nossa mão, tudo tem um propósito. A minha esposa, hoje, ela é esteticista, a pastora Patrícia. E o púlpito dela maior é a maca. Ela já chegou a levar 10 convidadas num culto de mulheres, não esse último agora, num outro culto, tudo clientes que ela atende na marca dela. Deus me deu uma distribuidora, eu vendo produtos voltados para a saúde e qualidade de vida. O carro-chefe são camas e colchões, travesseiros. É só um pano de fundo para mim entrar dentro das casas e ali desenvolver um relacionamento, uma amizade que poderá se transformar na salvação de uma família. Então, todo o trabalho que Deus nos dá é só um meio de relacionamento com pessoas, porque tudo é sobre relacionamento que deve convergir em almas. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito já está com a gente, já está conosco. Deus já colocou dentro de nós. Nós permitimos muitas vezes o inimigo criar limitações mentais. E eu começo a olhar para o meu trabalho, para a correria da minha vida, para um monte de coisas que eu tenho que dar conta, e daqui a pouco o inimigo já está criando fatores limitadores na minha mente. E a gente já acha que não, eu não vou conseguir, porque eu tenho essa limitação, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse problema, mas Deus já sabe de tudo. Essa semana eu ouvi alguém dizer, né, que em nenhum momento Deus disse que a gente é forte, Ele disse que a gente é fraco. Ele disse, diga ao fraco, você é forte. Mas primeiro Ele reconhece que a gente é fraco. Então diga ao fraco, você é forte. Então Ele quer que a gente diga que é forte e que a gente se sinta forte. Mas Ele reconhece que a gente é fraco. Por quê? Porque a gente tem fraquezas. Mas as nossas fraquezas não podem ser desculpa para não cumprir o nosso propósito. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu posso até ser fraco, eu posso até ter fraquezas, eu posso até ter limitações, mas nas mãos dele, todas elas caem por terra. E nenhuma delas pode se tornar um impedimento para que eu cumpra a minha missão. Amém? Então, não permita que a sua autocomiseração, o teu sentimento de autopiedade, a tua tristeza paralisante, o teu desânimo te paralise. Porque a palavra de Jesus a Josué foi: esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar essa terra. A palavra de Jesus foi: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições virão, mas eu preciso me fortalecer nele, buscar ele que é a fonte, para vencer as minhas fraquezas, vencer aquilo que me paralisa, e então cumprir a minha missão. E a minha missão é uma única missão: pescar homens. É para isso que eu estou aqui. Eu conversava com um empresário muito bem sucedido agora, antes de vir para cá. Eu não quis entrar nesse mérito que eu vou entrar aqui agora, porque como era uma primeira conversa com essa pessoa, eu não queria causar uma má impressão. Vocês aqui que já me conhecem, então não tem problema de falar o que eu penso, né? O que eu quero. Mas eu percebi que aquela pessoa era muito próspera financeiramente. E ele é cristão. E eu ia comentar com ele toda a prosperidade que Deus nos dá, tudo está relacionado ao nosso propósito de vida. E o nosso propósito maior qual é? Pescar almas. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas: granjeai amigos com as riquezas injustas. Todas as riquezas que chegam à nossa mão, de uma certa forma, esse dinheiro já passou na mão de tanta gente, né? Ele nem sabe muitas vezes a fonte daquele dinheiro, né? Mas consagra para Deus e
toda a prosperidade que Deus nos dá é um único objetivo, é granjear amigos, é fazer com que o reino de Deus cresça, porque buscar o reino de Deus é a nossa prioridade máxima, e a sua justiça. Então tudo que Deus bota na mão da gente, os recursos, a gente deveria orar, Senhor, como que eu administro isso? Como que eu vou fazer para esse recurso expandir o teu reino? Se a minha missão aqui na terra é expandir o reino, então o Senhor me ensina agora a administrar isso de maneira que o teu reino cresça, que eu possa ganhar novos amigos, pescar novos homens, novas almas. Porque é para isso que a gente está aqui. Tudo vai passar, né? Um dia tudo vai passar. E a única coisa que a gente vai poder um dia, Jesus Cristo disse, né? Gloriai-vos em me conhecer, né? Mas é uma alegria muito grande poder saber que você faz parte do reino e que você contribui com a expansão do reino. Essa semana eu visitei uma discípula que fazia muito tempo que eu não visitava ela. Ela mora numa cidade distante, né? E eu precisei ir até essa cidade distante para levar o data show da igreja de Canani que estragou, né? Levar no concerto. E aí eu fui visitar um casal de discípulos. E ali ela me lembrou que era uma família que estavam completamente perdidos nas drogas, que hoje certamente poderiam até já estar mortos, porque eram perdidos mesmo no álcool, perdidos mesmo, né? E hoje são uma família completamente restaurada, né? E que inclusive já foram usados por Deus para ganhar muitas outras famílias, né? Então saber que embora a gente seja barro, pó e cinza, Deus nos usou, né? Para salvar aquela família, para levar essas boas notícias que alcançaram aquela família. E muitas outras famílias agora estão sendo também alcançadas, né? E saber que a gente pode de alguma maneira contribuir, plantando a sementinha do bem, né? E hoje nós podemos plantar a sementinha do bem também através da mídia digital, que é um recurso que Deus nos deixou. O pastor Cristo usa direto, né? Que alegria, né? Que alegria. E eu creio que, embora que a gente saiba que toda a glória e honra pertence a Jesus, mas Deus permite que a gente receba essas notícias ou essas honras, porque Deus sabe que a nossa estrutura de pó e esses testemunhos nos motivam, né? Nos dão força para continuar. Saber que vale a pena. Estamos aqui num culto com 6 pessoas, né? E vale a pena. E vale muito a pena, né? E vale muito a pena. E sempre vai valer a pena. Se tivesse 2, Jesus e a samaritana, já valeu a pena, né? Porque aquela samaritana sozinha ganhou uma cidade inteira para Jesus. Imagino que vocês 5 aí não podem fazer, né? Deixa Deus usar vocês. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Então diga para essa pessoa fraca que está do seu lado, diga para ela, você é forte. Você consegue. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? E nós cumpriremos o nosso propósito. E alcançaremos muitos homens para Deus. Amém? Comece a orar nesse momento, pedir para Deus mostrar essa pessoa que eu visitei essa semana. Vou contar um testemunho bem rapidinho, eu encerro a minha palavra. Essa pessoa que eu visitei, ela é fruto de uma oração da minha esposa, da pastora Patrícia. A pastora Patrícia, como vocês sabem, ela é gaúcha. Então ela não conhecia muita gente em São João Batista, alguns anos atrás. Porque ela é gaúcha, então ela não conhecia os habitantes de São João. Nós tínhamos um telemensagem. E ela um dia, ela tinha uma célula, e ela orou a Deus, Senhor, mostra quem eu devo convidar para a célula. Eu não sei. Espírito Santo me mostra quem eu devo convidar. E o Espírito Santo falou o nome da pessoa.
Só que ela não conhecia essa pessoa. E ela teve a ideia de entrar, a gente tinha um software, né? No nosso telemensagem. Ela entrou no software e digitou o nome da pessoa. E não é que a pessoa era nossa cliente, era cliente de telemensagem, mas não tinha nenhum tipo de intimidade, era só aquela coisa, né? Atende, manda telemensagem, mas nem sabe quem é a pessoa, né? E aí, como tinha lá o cadastro da pessoa no telemensagem, a minha esposa pegou o telefone dela e ligou. Alô, quem fala? Fulano e tal. Ó, aqui assim, é a dona do telemensagem e tal, me chamo Patrícia. E Deus colocou no meu coração te convidar para participar de um grupo onde a gente prega o Evangelho, onde as pessoas têm a oportunidade de se aproximar de Deus, conhecer a Deus de uma maneira mais íntima. Você gostaria de participar no dia tal, horário tal? Aí ela disse, não, eu não vou, não quero ir, mas não desisto de mim. E aí a Patrícia, na outra semana, ligou de novo. Ela disse, não, eu não vou, mas não desisto de mim. Até que um dia ela foi, né? E aí ela foi salva. Ela nos convidou para fazer uma visita na casa dela. Eu peguei, o primeiro dia que eu fui visitar a casa dela, estava o marido dela tomando cachaça no abacaxi. Não sei se alguém aqui já foi do mundo e já tomou cachaça no abacaxi. Eu já. Né? E ele está tomando cachaça no abacaxi e eu evangelizando ele, pregando evangelho. Imagina, né? Pregar o evangelho para alguém que está meio, né? O cara deu risada de mim, debochou, riu da minha cara, mas eu não desisti. E ele também foi salvo, né? E hoje toda a família foi salva. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Se desse para botar a música aqui, dá até para botar aquela música, vai valer a pena, né? Se funcionar aí, se quiser botar a música. É? A música que vai valer a pena? Não estou com celular. Quer que eu bote do meu aqui? Eu acho que eu não sei, é quando já tem um conectado e não deixa. Mas será que está conectado? Tá. Mas não precisa. Meu também aqui não deu. Também não está aparecendo? Não. Mas tudo certo. Eu queria que você fechasse os olhos e você trouxesse a memória agora. Pedisse ao Espírito Santo que ele lembre o nome de pessoas. Que ele comece a lembrar o nome de pessoas. Que você, quem sabe essa semana você vai visitar. Você vai preparar uma surpresa para essa pessoa. Você vai fazer, quem sabe, um cafezinho para ela. Ou você vai fazer uma visita. Ou você vai mandar uma mensagem. Ou você vai levar uma pétala de rosa, eu não sei. Usa a criatividade que Deus te dá. Escrever uma cartinha, eu não sei. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui com um propósito. Jesus disse que nós seríamos pescadores de homens. Aqueles discípulos imediatamente deixaram tudo. Talvez Deus não vai cobrar de nós que a gente venha deixar tudo. Mas o que impede dessa semana mesmo você tirar um tempo na sua agenda para orar por uma pessoa, para convidar uma pessoa para o culto ou para a célula? Peça para o Espírito Santo: Senhor, me mostra a estratégia certa, me mostra a pessoa certa, ou as pessoas certas. Me ajuda, Senhor, porque eu sei que eu estou aqui nesse mundo para cumprir essa missão, e eu quero ser obediente a Ti, porque a Tua palavra me garante que se eu colocar o Teu reino em primeiro lugar, priorizar as almas, a salvação das vidas, os frutos que devem permanecer, tudo o demais será uma consequência. Quando nós priorizamos o Teu reino, o Senhor prioriza as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai,
como Igreja Batista Restaurando o Amor, nos dê novas estratégias e mostra onde estão as almas que nós deveremos salvá-las. E a mim e a minha esposa, Pai, como pastores, o Senhor tem colocado algumas coisas no nosso coração para fazer. Nós te pedimos que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite de maneira física, emocional, espiritual, financeira, que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades, para que nós possamos colocar em prática todas as ideias que o Senhor tem colocado no nosso coração. E uma delas é estar mais próximo de cada uma das vidas que o Senhor já nos confiou, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro uma semana de bênção e de paz sobre cada vida aqui. Que o Senhor faça resplandecer o nosso rosto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Não vai embora. Não vai embora sem abraçar pelo menos umas 5 pessoas, amém? Deus abençoe você.